Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo, eu acho que dessa série de dicas de viagem, é o vídeo que eu mais estava ansioso para gravar para você. É o vídeo que eu mais queria fazer, porque envolve a cidade que eu mais gosto de visitar, que é a cidade de Woodbridge, no condado de Suffolk. Então vamos falar um pouquinho sobre essa cidade, vou te dar algumas dicas e contar um pouquinhozinho da história dessa cidade, e eu espero que você consiga visitar lá, porque vale muito a pena. Então, sendo confortável, pega lápis, caderno e borracha para anotar as dicas que eu vou te dar sobre a cidade e bora pro vídeo. Muito bem, no comecinho, como você viu no título do vídeo, a gente vai falar sobre a cidade de Woodbridge, no condado de Suffolk, lá no Reino Unido. Você pode nunca ter ouvido falar de Woodbridge, ou talvez quem me acompanha aqui há mais tempo já escutou esse nome algumas vezes. Quem me acompanha aqui e na outra rede, lá na rede vizinha, já deve ter visto Woodbridge, porque na minha última viagem para lá eu registrei muito mais lá na rede vizinha do que para cá. Mas Woodbridge é uma cidadezinha bem pequena, é uma cidade com no máximo 10 mil habitantes, no condado de Suffolk, que é um condado no leste da Inglaterra, ou seja, dentro da parte da Grã-Bretanha, pega só a parte Inglaterra, ele fica mais ao leste. E, como eu falei, é uma cidade pequena, né, que hoje ela é basicamente uma cidade para aposentados. Boa parte da população de Woodbridge ela é feita de pessoas mais idosas, que, pelo simples fato da cidade ser pequena, tranquila, e você poder ter acesso a tudo, que eu acho uma das principais características de Woodbridge, é a facilidade que a gente tem de acesso às coisas, né? Não falo nem de coisas muito básicas, não, porque isso, toda cidade na Inglaterra você tem um mercado, uma farmácia, uma padaria e um restaurante, isso tem em todo canto. Mas Woodbridge você tem um comércio muito forte, apesar da pequenez da cidade, apesar dela ser muito pequena, o comércio é muito forte. Boa parte das opiniões que eu vou dar para você também, elas são um pouquinho mais emocionais, porque eu gosto muito da cidade. Mas eu posso dizer que qualquer pessoa que deseja morar em Woodbridge vai ter acesso aí a, vamos dizer assim, 80 a 85% das coisas que precisa, tá? Por que 80 ou 85? Porque, vez ou outra, você quer uma coisa um pouquinho mais complexa, você precisa mandar trazer de fora. E quando eu falo trazer de fora, é a cidade de Ipswich, que foi no episódio passado que a gente falou, que é a maior cidade ali da região. Então, dali você consegue muitas das coisas, né? Várias coisas que eu, particularmente, tenho, hoje eu consegui, eu comprei, ou são de Woodbridge ou são de Ipswich. Dificilmente eu compro coisas em Londres, são raras as ocasiões. Porém, Woodbridge, na sua história, né, Woodbridge é bem antiga, ela tem relatos de Woodbridge a partir do ano 1000 depois de Cristo, né, uma cidade que era rota de navio, né, de barco, na verdade não existia navio, mas de barco, então era muito fácil se fazer comércio ali. Pôde-se comercializar bastante coisa, o que se ajudou bastante no desenvolvimento da cidade. Hoje, não existe mais esse comércio via marítimo, mas o rio que passa ali pela cidade, o rio Deben, ele é um local onde as pessoas vão para fazer esportes náuticos, né? Principalmente no verão, que as pessoas vão para aprender a velejar, outros para participar de regatas. Existem regatas que acontecem no rio, que são muito grandes, muito famosas e muito importantes, algumas delas. Mas isso não tira de Woodbridge, por exemplo, aquele ar de cidade pequena no interior, aquela definição de cidade pequena no interior que nós temos aqui, que é uma cidade tranquila, calma, onde praticamente nada acontece. E estive lá algumas vezes, é verdade, praticamente nada acontece. É uma cidade com alguns pubs, porém nada acontece. Falando nisso, a parte de gastronomia da cidade é bem interessante. Bem no centro, vamos dizer assim, no centro de Woodbridge, eu vou considerar o centro de Woodbridge como a proximidade da estação de trem, tá certo? Então, ao lado da estação de trem, você já tem um restaurante que tem um cinema dentro, que é o Riverside. Um restaurante muito bom, já almocei, já jantei,
nesse restaurante algumas vezes, preços muito bons também, comida excelente, e ao lado tem um cinema, onde eu já fui algumas vezes também para assistir filmes e também transmissões direto do Royal Opera House em Londres, que eles fazem essas transmissões para salas de cinema. Então lá tive a oportunidade de assistir algumas coisas, também foi também muito bom, um cinema com uma pegada um pouquinho mais antiga, tudo muito, muito legal. Tem só restaurante? Não, tem alguns pubs, né? Eu só fui em um até hoje, que é o King's Head, que é um pub bem antigo mesmo, 1600, 1500 bolinha o prédio, ainda com fechaduras antigas, é claro, existem trancas diferentes para poder, mas as fechaduras ainda são daquela época, aquela coisa de ferro grosso, né? Muito legal. Mas para mim, o mais legal da cidade é o fato de que é uma cidade muito tranquila. É uma cidade onde você pode, por exemplo, andar a pé a qualquer hora do dia. Que você não vai ser perturbado, você não corre o risco de sofrer nenhum tipo de violência, né? É o tipo de coisa assim, que raramente acontece. É claro, se você conversa com o pessoal de lá, fala, não, mas aqui tem também, e tudo, não pode dar mole e tal, e pá. Mas, comparando aqui com o Brasil, não, né? Pra gente é tranquilo, é muito fácil, muito, muito mais de boa. E uma das características que eu queria contar para vocês, na verdade, é um prédio, como é que fala? Acho que um dos mais interessantes e especiais que eu tive o prazer de conhecer lá é o Tide Mill. Tide Mill, ele é um moinho de trigo, que faz farinha de trigo. Então, os agricultores levam esse trigo para lá. Esse trigo ele é moído de forma tradicional, e é gerada uma farinha, seja farinha branca, seja farinha integral. Eles fazem isso nesse moinho. Esse moinho é muito antigo, eu não tenho exatamente a data de quando esse moinho foi construído, mas ele é um dos moinhos mais antigos em funcionamento no Reino Unido. Então ele continua funcionando, você pode ir aos mercados locais e comprar a farinha desse moinho, ou até mesmo ir lá no moinho em alguns dias que ele está aberto, e você comprar essa farinha. Ah, eu posso visitar o moinho por dentro? Pode até um determinado ponto, não dá para visitar todo o prédio, mas existe um processo de visitação sim, não é gratuito, ele é pago, mas você pode entrar e visitar sim, e obviamente comprar a farinha deles. É um pouco mais cara que a farinha do mercado, aquela industrializada, mas ao que diz, eu nunca tive a oportunidade de consumir nada com essa farinha, mas ao que dizem que ela é muito melhor que aquela do mercado. Mas então, o que você que está aí me vendo pode fazer em Woodbridge, uma cidade pequena? É uma cidade que, eu vou colocar em termos que algumas pessoas podem dizer, é uma cidade que não tem nada. Não é bem assim, né? Se você está buscando um local com mais agitação, com certeza não é um lugar para você. Se você está buscando um lugar para passar um dia, para passar alguns momentos com mais tranquilidade, conhecer uma cidadezinha de interior inglês super legal, Woodbridge é um dos melhores destinos que eu posso te oferecer, tá? Como eu falei, tem um rio que passa pela cidade, tá? E, obviamente, inglês que é inglês, ele não deixa de fazer caminhadas pela natureza. Então existe um caminho, existe um track que se faz passando pelo rio, entrando numa pequena floresta, pequena mesmo, tá, gente? É bem pequena, tá? Uma pequena floresta. Aí você sai por um caminho já de terra, paralelo à linha do trem. Existe um trem que passa lá, eu vou falar sobre ele. Vai ter um trem que passa lá. Você cruza a linha do trem, vai para um outro canto, que aí é uma parte mais de clube, uma parte que tem, como é que eu vou dizer, brinquedo para criança, etc. e tal, onde as famílias costumam ir para levar os filhos para brincar. Aí você volta para a cidade. Existe muita área para você fazer caminhada, para fazer esporte, tem quadra de tênis, quadra de basquete, área verde para a criançada correr, né? Então, e é seguro, nesse sentido, uma área verde grande, segura, que a criançada pode brincar à vontade. E óbvio, nós aqui a gente gosta muito de fazer esse tipo de caminhada, então a gente vai e faz as caminhadas, sei lá, se deixar todo dia, todo dia, todo dia, a gente vamos dar uma caminhadinha pelo rio? Vamos. E é uma caminhada de 20 minutos, meia hora, e depende muito do nosso pace, do nosso ritmo, o que a gente quer fazer, onde a gente para.
Enfim, dá para fazer isso. Tem galeria de arte? Tem. Tem o Museu de Woodbridge, tá? Que conta um pouquinho da história de Woodbridge. E recentemente aí um ano e meio, 2 anos, abriu mais um museu que conta também um pouco da história de Woodbridge, mas sob o ponto de vista naval, /militar. Então tem muito material, muita coisa interessante que você pode ver. E ambos os museus são gratuitos. Você chega lá, você entra, você visita. Claro que existe aquela coisa da doação do museu, que não é obrigatória, como toda doação ela não é obrigatória, mas é sempre de bom tom, é sempre interessante você ajudar esses projetos para manter eles vivos, né? E sim, um local muito interessante para você que gosta de história ou para você que é só um entusiasta dos locais e quer explorar tudo que tem de interessante. Em Woodbridge, não exatamente próximo ao centro, você precisa tomar um outro caminho para dar uma volta para chegar lá, mas existe uma região de Woodbridge chamada Sutton Hoo. Se você já assistiu um filme chamado The Dig, ou acho que era A Escavação, algo assim em português, que é um filme que fala sobre a descoberta de um navio viking muito bem conservado no Reino Unido, pois é na região de Sutton Hoo. Então a gente teve a oportunidade de ir para lá e é muito legal, porque existe um museu, obviamente esse museu ele não é gratuito, você paga um valorzinho, não é nada exorbitante, mas um valorzinho, mas você vê toda a história dessa escavação, porque essa escavação foi feita num terreno particular de uma moça, de uma senhora, né? Terreno particular, onde hoje fica essa área do museu, tá? Isso foi doado para o governo, vamos dizer assim, para eu chamo de National Trust, que toma conta de tudo isso. Então a casa onde essa mulher viveu faz parte dessa adoção, o terreno todo da parte de escavação também. Então você pode, por esse valor, né, andar por ali, conhecer um pedaço da casa, tá? Um pedaço da casa, inclusive, que aparece no filme, um pouco do local onde foram feitas as escavações. Elas ainda são feitas eventualmente, porque coisas ainda continuam emergindo, continuam aparecendo. E claro, o museu que conta um pouco dessa história, de como isso aconteceu, tem um pouco de material original que foi extraído, né, dessas escavações e algumas réplicas para poder demonstrar para você como que eram todos os artefatos que foram encontrados lá dentro. Se você tiver oportunidade, vá. É um pouquinho de história, é um pouquinho de uma história super legal, a história dos vikings, porque tudo isso é da história viking, para a gente ver que aquilo que a gente conheceu nas animações, nos desenhos, não é exatamente assim, não. E bom, a melhor época, como sugestão, né, a melhor época para se visitar Woodbridge, na minha opinião, é o verão. Né? É o verão, que é onde o comércio está bombando mais. E claro, você tem mais luz do sol, né? Acho que todo vídeo que eu fizer falando sobre isso, eu vou dizer a mesma coisa, vá no verão, porque para nós aqui do Brasil, o verão em inglês ele é tranquilo de tolerar, porque não é quente, tá? Existe 1, 2, 3 dias de calor intenso, depois fica ok, né? Dependendo da região que você mora aqui no Brasil, ele não é quente mesmo, porque temperaturas chegam aí a 32, 35 no máximo, o que é quente, eu sei, mas dependendo de onde você mora, isso é o teu todo dia. Então não vai mudar muita coisa na tua rotina, né? Então vá no verão, o comércio está bombando muito mais, existem festivais sazonais que acontecem na região, existem feiras de produtores que acontecem na região, então vá no verão, aproveite, passe um dia na cidade, você não precisa necessariamente ficar lá. Por que não? Você tem um trem, como eu falei, vou falar da estação de trem. Existe uma estação de trem super central em Woodbridge e que você tem trens indo e voltando de Londres a cada hora. Então, você pode vir de manhã, explora a cidade, faz um monte de coisa, vai embora no final do dia. E por volta de 1h30, você está de volta em Londres. De volta para onde você chegou, onde você pode explorar um pouco mais, etc. Tá? Eu não fui para Londres, eu fui para Ipswich. Legal, ele é 15 minutos dali de trem. Você pega uma passagemzinha, paga ali 4 libras. Na verdade, dependendo do horário, até menos.
e você vai para Woodbridge, volta no final do dia. A gente costuma, né, fazer isso quando a gente vai para Woodbridge. Precisamos ir para Ipswich. Vamos sair de manhã, vamos para Ipswich, passamos o dia em Ipswich, voltamos no final do dia. Dá tranquilo, dá fácil e fica de boa. E não é caro se você planejar com antecedência. E bom, eu falei só um pouquinho mesmo, porque eu poderia ficar aqui por horas e horas falando sobre Woodbridge, contando experiências, contando histórias, que é uma cidade que eu gosto muito, que eu tenho a intenção eventualmente de viver lá. Quem sabe, se tudo der certo, eu posso apresentar o Conexão Britânica diretamente das ruas de Woodbridge, quem sabe. Então, eu espero que você tenha gostado. No próximo episódio, a gente vai falar sobre Felixstowe, que é uma cidade que eu conheci recentemente, na minha última ida para o Reino Unido. Uma cidade muito legal. Eu vou contar alguns detalhes também para você. Tá bom? Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado pelo seu view. Eu vejo você na próxima dica de viagem ou em qualquer outro vídeo. Valeu, um abraço, tamo junto. Tchau, tchau.